Olá, eu me chamo Daniel e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre saúde e a promoção da saúde na vida adulta, principalmente refletindo na alimentação. Mas antes de falar de saúde, precisamos defini-lo. O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, política e cultural. Ou seja, saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Ela dependerá da época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas e filosóficas. Aliás, pode ser dito mesmo até de doenças. Afinal, tivemos vários obstáculos que eram definidos como doença e hoje são tratados como se não fossem. Aquilo que é considerado doença varia muito de acordo com o momento. Para falar de saúde, também não podemos deixar de fora os determinantes sociais de saúde. Eles são fatores econômicos, sociais, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. A Organização Mundial da Saúde adota uma definição mais curta, na qual os determinantes sociais de saúde são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Um conceito útil para analisar os fatores que intervêm sobre a saúde e sobre quais a saúde pública deve, por sua vez, intervir é o campo da saúde, formulado em 1974 por Mark Lalonde, titular do Ministério da Saúde e do Bem-Estar do Canadá, país que aplica o modelo médico inglês, e de acordo com o conceito dele, o campo da saúde abrange a biologia humana, que compreende a herança genética e os processos biológicos inerentes à vida, incluindo fatores de envelhecimento, o meio ambiente, que inclui o solo, a água, o ar, a moradia e o local de trabalho, o estilo de vida, da qual resultam decisões que afetam a saúde, como fumar ou deixar de fumar, beber ou não, praticar ou não exercício, e a organização da assistência à saúde, a assistência médica, os serviços ambulatoriais e hospitalares, e os medicamentos são as primeiras coisas que muitas pessoas pensam quando se fala em saúde. No entanto, esse é apenas um componente do campo de saúde, e não necessariamente o mais importante. Às vezes, é mais benéfico para a saúde ter água potável e alimentos saudáveis do que dispor de medicamentos. É melhor evitar o fumo do que submeter-se a radiografias do pulmão todos os anos. É claro que essas coisas não são excludentes, mas a escassez de recursos na área da saúde obriga, muitas vezes, a selecionar prioridades. Agora que temos a saúde como um conceito mais definido, daremos início às entrevistas com alguns colegas que darão a palavra sobre a saúde na fase adulta, principalmente ligada à alimentação. Primeiro vamos falar com a Isabela, que a Isabela vai falar um pouquinho para a gente sobre a vida adulta, o que é caracterizado como vida adulta. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e estou fazendo um trabalho da faculdade sobre a vida adulta. Para começar, eu irei falar um pouco sobre mim e o meu momento nessa etapa. Bom, eu tenho 20 anos e sim, já me encontro na vida adulta, pois, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa fase vai dos 18 aos 65 anos. Estou na faculdade e não é fácil. São provas, trabalhos e atividades em cima de atividades. Não tenho independência financeira e confesso ainda estar perdida nesse período. Enfim, depois dessa pequena apresentação, eu irei falar sobre a vida adulta. Como eu disse anteriormente, essa etapa vai dos 18 aos 65 anos. E ela varia bastante analisando ela com base na idade cronológica e sociológica. De forma cronológica, aos 16 anos, os jovens já se encontram aptos para exercer o seu direito de votar e aos 18 anos já podem responder legalmente por seus atos. Mas, de forma sociológica, as pessoas são consideradas adultas quando são responsáveis por si mesmas ou quando escolhem uma carreira ou profissão, quando se casam ou iniciam uma família. Essa etapa é repleta de responsabilidades e de consolidação das escolhas feitas na adolescência, onde o indivíduo vai se estabelecer no mercado de trabalho, ter independência financeira, pode ser que não aconteça, ter independência comercial e física por meio do empoderamento do seu corpo, ter relações amorosas e constituir família, desenvolver sua inserção em um grupo social e efetivar seu projeto de vida através do chamado nascimento existencial. O primeiro entendimento que se pode ter acerca da vida adulta é de que ela corresponde a uma época estável e sem grandes mudanças, pois as transformações físicas mais evidentes aconteceram no período da adolescência
e é nesse período onde o indivíduo constrói a sua própria identidade. Portanto, de acordo com essa perspectiva, a vida adulta é uma fase de estabilidade onde a personalidade do indivíduo não sofre bruscas alterações. Agora que vimos o que é de fato a vida adulta, vamos falar com a Rebeca, que é uma mestre do yoga e vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da vida adulta. Olá, eu me chamo Rebeca, tenho 28 anos. Sejam muito bem-vindos. Aqui é um dos meus cantinhos favoritos. Eu quero te apresentar um pouquinho sobre o desenvolvimento na vida adulta. Você sabia que o autor Erik Erikson elaborou as primeiras teorias do desenvolvimento na idade adulta? Pois é, ele separou as fases em períodos distintos, sendo as etapas de desenvolvimento do ser humano, que durante todo esse processo vai adquirindo aspectos psicossociais. Tá, mas o que são esses aspectos psicossociais? Eu vou resumir para você entender. É a sua relação com o convívio social no olhar da psicologia. Por isso que em cada idade e fase existirão crises, por causa dos acontecimentos desse trajeto, porque nós, como indivíduos, enfrentamos fases difíceis e momentos que a gente precisa tomar decisão. Às vezes é muito difícil, né? Assim, os períodos estão ligados e eles vão se somando um com o outro, onde tem a influência dos processos sociais e o desenvolvimento da nossa personalidade. Te convido agora para pensar um pouquinho. Se você observar os adultos, já percebeu como são diferentes? Mesmo eles vivendo a mesma fase da vida? Isso acontece porque, junto com a sua história genética e social, os adultos acumulam os resultados de comportamentos e de fatores de riscos ambientais. A idade adulta, ela é um longo período que contém complicados fatores fisiológicos, sociais e de desenvolvimento. Você se preocupa com o bem-estar e a qualidade de vida que tem levado? Eu me preocupo bastante e aproveito que a fase adulta ela é considerada o tempo ideal para a promoção de uma saúde positiva e também para as mensagens sobre a prevenção de doenças. Isso é possível porque ela proporciona oportunidades únicas para você poder avaliar o seu próprio estado de saúde e também para poder mudar os fatores negativos que estão afetando sua qualidade de vida. Assim, as percepções de cada pessoa sobre a sua própria saúde, tanto a física quanto a mental, ela vai estar relacionada com os pontos de vista sobre o bem-estar e a qualidade de vida. É isso. Vocês gostaram de saber sobre como acontece o desenvolvimento na vida adulta? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me procurarem. Eu estou à disposição aqui na casa de yoga para adultos. Agora que sabemos como de fato é o desenvolvimento, as etapas e tudo mais, a gente vai falar com duas pessoas, que uma é uma super-heroína, Maria, vai falar um pouquinho sobre estilo de vida, e a Carolina também vai falar uma palavrinha sobre o estilo de vida também. Eu me chamo Super Menina e sou responsável por deixar essa cidade limpa e livre de doenças. Esses dias, enquanto estava pelos ares, lembrei de uma frase popular que a minha avó disse: Você é o que você come, e ela é muito real. Se pararmos para pensar, a comida que ingerimos tem grande impacto na nossa saúde e bem-estar. Comendo bem, diminui os riscos de doenças relacionadas com a alimentação. A fase adulta é a fase de manutenção e pode ser a mais difícil dependendo dos hábitos alimentares adquiridos, os fatores sociais, culturais, financeiros e entre outros. Uma boa alimentação garante o bem-estar físico, mental e social, favorecendo o bom funcionamento do organismo, prevenindo doenças crônicas. As principais doenças crônicas que acometem os brasileiros, que podem ser tratadas, porém não existe cura, é a diabetes, as cardiovasculares e a obesidade, sendo uma das principais causas de mortalidade de adultos no Brasil. E para a prevenção dessas doenças e uma vida mais saudável, é necessária uma boa alimentação e a prática constante de atividades físicas. Olá, eu me chamo Carolina e trabalho em uma grande empresa. Vocês devem imaginar a responsabilidade que eu preciso ter para desempenhar corretamente a minha função, né?
Para isso, a alimentação saudável se tornou a minha maior aliada. Frequentemente nos deparamos com notícias falando sobre a ligação entre a alimentação e as doenças, mostrando que o que comemos tem um impacto muito grande na forma como nos sentimos. Os nossos estilos de vida e hábitos alimentares mudaram dramaticamente nas últimas décadas. Hoje em dia, confiamos na conveniência da comida rápida e em suplementos nutricionais do que propriamente em alimentos frescos. É bom lembrar que não existe, na realidade, bons ou maus alimentos. A moderação e o equilíbrio na alimentação é que são as chaves para se manter saudável. A comida deve ser apreciada e é possível comer refeições deliciosas que são simultaneamente saudáveis. Como já percebemos, o corpo precisa de nutrientes para manter o seu bom funcionamento. Alguns essenciais são: energia. O corpo humano precisa de um fornecimento constante de energia. Sem isso, funções básicas do organismo se tornam muito problemáticas. Nossa produtividade e rendimento também são diretamente afetados. Proteínas. Além de serem uma das nossas fontes de energia, são vitais para o crescimento e regeneração. Vitaminas e minerais. Apesar de serem necessários em pequenas quantidades, são os pilares para uma boa saúde e essenciais em muitas funções do corpo. Fibras são vitais para ajudar a excretar resíduos regularmente e asseguram a absorção de nutrientes para que ocorra de forma gradual e controlada. Água não é um nutriente, mas tem um papel fundamental numa alimentação saudável e na manutenção da nossa vida. Sem ela, nosso corpo sobrevive por apenas alguns dias, e é essencial que seja ingerida na quantidade correta e necessária para manter o bom funcionamento do corpo humano. Fica a dica, hein? Esses nutrientes se tornaram essenciais na minha alimentação. Com eles, eu consigo produzir e ter um rendimento muito bom para desempenhar as funções que eu preciso. Por causa disso, sou considerada uma das pessoas mais empenhadas e dedicadas na empresa onde eu trabalho. Agora que entendemos como é que a alimentação influencia de fato, a gente vai falar um pouquinho com a Dayara, que estava passando pelo parque e notou que realmente existem fases da vida diferentes. E ela vai falar um pouquinho sobre o que são essas fases da vida. Olá, eu sou a Dayara. Ao passear por um parque, eu pude notar as diversas diferenças que há entre as pessoas, mais possivelmente causada pela diferença de idade ou então pela fase da vida em que a pessoa se encontra. Em uma primeira pessoa, eu pude notar que ela pertence à primeira fase da vida adulta, que se chama adultez jovem, e se inicia aos 20 anos e vai até os 40 anos de idade. Essa fase, ela é marcada por pessoas que estão em busca de valoração pessoal, sempre com o intuito de alcançar uma avaliação positiva das pessoas em relação a si. E com muita personalidade, o adulto jovem deseja receber recompensas rápidas. Já em uma segunda pessoa, eu pude notar que ela pertence à segunda fase da vida adulta, que se chama adultez média, iniciando aos 40 anos de idade e indo até os 65 anos. Nessa fase, o adulto passa a se preocupar mais com os indivíduos à sua volta do que com seus próprios desejos e perspectivas. Observando a terceira pessoa, eu pude notar que ela pertence à terceira fase da vida adulta, que se chama adultez velha, iniciando-se aos 65 anos e indo até o final da vida. Essa fase ela é marcada pelo desejo de demonstrar que ainda é capaz de realizar o controle da sua própria vida, sem depender da ajuda de outras pessoas. E além disso, ele possui o desejo de compartilhar suas vivências e de ser ouvido pelas pessoas. Agora que a gente tem uma noção bem clara do que é a vida adulta, o que é, como funciona o desenvolvimento, como que são os estilos e os tipos, né, as etapas da vida adulta, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que comer então, o que a gente deve comer, por que a gente deve comer, o que seria, entre aspas, o mais saudável, agora que a gente já está na fase da vida adulta. E a Débora vai falar um pouquinho pra gente como é que funciona. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Débora, trabalho aqui no supermercado já tem um tempo e eu sou responsável pela parte do hortifruti. Teria um tempinho para conversarmos? Gostaria de falar um pouco sobre o que devemos comer na fase adulta. É um assunto interessante, você não acha? Eu sei que muitas vezes optamos pelo mais prático e acabamos ingerindo alimentos com alto índice calórico, que prejudicam muito a nossa alimentação. A rotina corrida nos traz grandes problemas, como a falta de variedade de alimentos e muitas horas sem se alimentar. Isso prejudica muito.
Essa variedade significa alimentos de todos os tipos, como por exemplo, grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, castanhas, leite, ovos e carnes. Utilizados com moderação, óleos, gorduras, sal e açúcar também podem contribuir para diversificar e tornar a alimentação mais saborosa, sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. Você sabia que existe um guia para te ajudar nesse processo? Nesse guia contém passos essenciais para ter um estilo de vida mais saudável. Eu vou mostrar alguns para vocês. Dentre eles estão: limitar o consumo de alimentos processados, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar, e cozinhar alimentos também. Comer com regularidade, olhar a tabela nutricional dos alimentos, desenvolver a habilidade culinária com a variedade de alimentos, dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Esses foram alguns que eu selecionei para mostrar a vocês, pois é de grande importância ter uma base na área da alimentação. Após as definições, vemos o quão importante está a alimentação em relação à saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, a obesidade cresceu quase 60% no país em 10 anos, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no mesmo período. O aumento da obesidade em todo o mundo é uma preocupação da Organização Mundial da Saúde, que vê um surto epidêmico da doença provavelmente bem próximo. Quando falamos em obesidade, não é só o único fator em relação à comida. Há também a desnutrição, em que países de baixo desenvolvimento têm em grande escala e exponencialmente falando a escassez de alimentos para várias pessoas, né, para pessoas mais pobres. Então há que levar em conta que não é só o fato de ter obesidade, mas também temos que pensar na desnutrição. E com o avanço tecnológico, estamos presenciando cada vez mais o surgimento de alimentos não tão favoráveis à saúde, como alimentos enlatados, pré-prontos, pré-preparados, para que deixe sua vida mais fácil. Porém, a vida mais fácil nem sempre é a vida mais saudável. É necessário avaliar muito bem o que escolhemos para o nosso futuro, pois quando falamos de alimentação, é um conceito muito amplo. Nem sempre o que você come agora vai te fazer mal agora. Geralmente, distúrbios alimentares, tanto obesidade como desnutrição, são agregados ao longo da vida. São escolhas que você faz diariamente que vão moldando o seu futuro. E quanto pior forem as escolhas, pior será o futuro para quem as escolheu.